Final de semana de missões, e hoje nós temos o privilégio de ter aqui o pastor Alexandre, da nossa junta estadual. Você sabe a música anterior que nós cantamos? Que todos te glorifiquem, que é o tema da nossa campanha de missões estaduais deste ano. Você sabia que foi o nosso ministro Rodrigo, que é um dos autores da música? Ministro Rodrigo, junto com a Ângela, que fizeram a música, a letra, a nossa equipe aqui, e Bebê, sempre ativa, participando de diversas formas. Pastor Alexandre, filho da casa, ele estava lembrando ali, em 2001, quando nós nos conhecemos, foi quando ele me falou da IBB. Ele é um dos culpados, né, um dos responsáveis por eu estar na IBB, porque ele fazia tanta propaganda da IBB lá, né, pastor Alexandre? Nós trabalhávamos no banco, e lá ele me falou da IBB, e depois eu vim conhecer e me tornar membro aqui, alguns anos depois, né? Privilégio. Pastor Alexandre, 3 anos e meio, está em missões estaduais, no sudoeste do estado, e antes, por quase 20, ou mais de 20, ele estava aqui conosco, serviu em diversas frentes aqui, inclusive na nossa congregação na Vila Zumbi, pastoreou por um bom tempo lá, serviu na administração, é filho da casa. E ele vai compartilhar um pouco sobre aquilo que Deus tem feito através dele e com ele lá no sudoeste. Vamos orar? Pai, privilégio, Senhor, poder trazer o Alexandre mais uma vez para estar falando conosco daquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele, em missões estaduais, ali no sudoeste do estado, Pai. Obrigado pela vida do teu filho, use, ó Deus, com graça, que ele possa ser um instrumento em tuas mãos, para abençoar a tua igreja nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão. Olá, amada igreja, bom dia. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, com as suas famílias. Pastor Silvani falou, de fato, me sinto muito em casa. Apesar de que estar nesse púlpito aqui é uma grande responsabilidade, né? Pelo nosso pastor, mas eu agradeço a confiança, falei no primeiro culto e quero externar agora. O meu coração é muito grato à IBB. Eu cheguei aqui nessa igreja para congregar no final da minha adolescência, começo de juventude, e eu fui muito bem acolhido. Essa igreja entendeu o meu chamado, me apoiou, investiu em mim, na minha formação pessoal e ministerial. E se de alguma forma temos sido instrumentos de Deus no nosso Paraná, vocês têm parte nisso, e eu quero agradecer ao pastor Silvado, como pastor presidente, meu pastor, por todo o apoio. Amém? Queridos, pastor Silvani falou, tema da campanha de missões estaduais desse ano, que todos os povos te glorifiquem. A temática tem a ver com um Paraná que é plural, que tem muitas etnias, povos, né? Nós sabemos disso, não há necessidade de estender tanto. E por que não pensar que, alcançando esses povos no nosso estado do Paraná, nós não podemos alcançar outros países, até mesmo dizendo. Ucranianos que aqui estão, de repente voltarão para a sua pátria e poderão ser missionários nossos lá, e tantas outras situações. Mas eu quero te convidar, a gente vai refletir na palavra de Deus, e depois eu vou fazer contigo uma viagem pelo sudoeste do Paraná, e convido você a abrir a sua Bíblia, na carta de Filipenses, ali no capítulo 3, uma carta que o apóstolo Paulo nos deixou. Queridos, a carta de Filipenses, escrita para o povo de Filipos, uma cidade que era estratégica em seu tempo, uma rota de passagem entre o Oriente e o Ocidente, uma cidade que Paulo entendeu que valia a pena investir ali. Essa carta também é uma carta muito alegre, né? Diversas vezes surge alegrem-se. É uma carta que nos ensina muito também em relação à nossa fé, e estarmos firmados no Senhor. E eu quero convidar você a abrir, então, Filipenses 3, ali bem no finalzinho do verso 3, ali em diante. Diz assim, final do verso 3, nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne. Então, essa é a temática também central dessa carta. Paulo aponta que tudo aquilo
que possa vir da carne, que não tem a ver com o reino de Deus, não é nisso que nós devemos nos basear, mas nós devemos estar firmados em Jesus Cristo. Segue o texto. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Queridos, o contexto aqui é de um debate judaizante. Paulo estava no meio de, digamos assim, adversários, dialogando, trocando ali algumas informações. E quando ele traz esse apontamento aqui, se ainda alguém, ainda mais eu, ele poderia não ter usado esse pronome, mas ele quis dar ênfase. Dizer, olha, vocês que estão aqui comigo, se alguém poderia confiar em tudo isso, eu acho que seria o que mais poderia. Segue o texto. Ele diz assim, vejam só, circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, e quanto à lei, fariseu. Esses apontamentos, naquele contexto, era muito claro para quem estava ouvindo. Ele dizia, fui circuncidado ao 8º dia, conforme a lei, conforme a aliança. Ele aponta ali também que ele pertence ao povo de Israel, ou seja, Paulo e todos os seus ascendentes, eles vinham daquela linhagem do povo hebreu. Ele segue, diz assim, a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é uma tribo especial. Benjamim foi uma tribo muito especial, e ele veio dessa. Diz ali, hebreu de hebreu, ou seja, como dissesse, sou puro sangue. Tanto eu quanto os meus parentes, nós somos criados na cultura, na tradição e na língua. Verdadeiro hebreu, e quanto à lei, fariseu. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. E ele dizia, quanto à lei, fariseu, alguém realmente de destaque. Segue ali, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, querem entender o meu cuidado para com isso? Eu fui até mesmo perseguidor da igreja. E se havia um código de conduta, podem entender, fui irrepreensível. Irmãos, Paulo, através desses versículos, ele quer dizer que se alguém tinha muitos atributos, esse era ele. Tanto de nascimento, quanto outros adquiridos ao longo da sua vida. Isso me faz pensar o que muitas vezes nos prende em algumas situações. Que características ou circunstâncias da minha vida e da sua vida nos fazem confiar mais nelas do que em Cristo. Mas vamos seguir. Agora vem uma parte linda do texto, e eu quero destacar o verso 7. Olha o que Paulo diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Ou seja, tudo isso que poderia parecer algo extraordinário, hoje é perda. Porque o meu valor é Cristo Jesus. E o verso 8 diz assim, mais do que isso, ele dá uma ênfase maior, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas essas coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Amados, Paulo está dizendo tudo isso que vocês já consideram muito, acrescenta mais. Isso para mim é perda. Porque o meu valor hoje é conhecer a Cristo Jesus. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Estudando esse texto com profundidade, essa palavra que é traduzida por esterco, no original do grego é esquibalon, e ela não tem uma tradução clara para o português, mas a gente pode apontar para excrementos,
algo muito forte. A comparação de Paulo, ela realmente é muito forte. Mas o que eu quero ilustrar é como se Paulo dissesse assim, àqueles que participavam do debate: tudo isso que vocês consideram maravilhoso, títulos, procedência e tantas outras coisas, eu pego tudo, absolutamente tudo, e coloco num grande pacote. E eu considero isso como perda, esquibálum, excremento. Porque o valor dele era o conhecimento de Cristo Jesus. É profundo, irmãos. E isso toca a minha vida e mexe comigo, e agora eu quero fazer algumas pontes com os irmãos em relação ao que tem acontecido na região sudoeste do Paraná. Porque muitas vezes a gente pode olhar para um texto como esse e falar, é um texto que conta de uma história muito antiga, de algo que aconteceu, mas eu tenho convicção que não. Histórias como essas continuam sendo escritas. E como missionário seu da IBB, lá no sudoeste do Paraná, eu quero compartilhar, eu quero te convidar, vou te animar a fazer uma grande viagem pelo sudoeste do Paraná. Tem alguém aqui na igreja hoje que é do sudoeste do Paraná? Erga a mão aí, vamos ver. Opa, já vi mão levantada. Olha os tomadores de chimarrão aí, ó. Coisa linda, né? Então nós vamos falar um pouquinho, vamos passar bem rapidinho alguns slides, mas eu quero que vocês conheçam, porque a imagem nos dá um sentimento de pertencimento, né? Pedir para o pessoal, então, da comunicação projetar ali, ó, o Projeto Sudoeste, um projeto que a gente orou, escreveu e está desenvolvendo. Pode passar, é bem rápido, bem dinâmico. Ali o sudoeste do Paraná. O sudoeste batista é um pouquinho maior. Hoje eu estou responsável por 49 cidades. Pode passar, a gente vai ser bem dinâmico. Qual é o objetivo? O objetivo é fortalecer, fazer com que as igrejas cresçam e se tornem independentes no sudoeste do Paraná. Pode passar. Aí a minha família, para quem não conhece, eu, minha esposa, os 3 filhos, felizes, bem adaptados à região, uma região linda, irmãos, linda mesmo, pode passar. E aqui eu quero falar um pouquinho do sudoeste. Quem não conhece, o sudoeste do Paraná, ele não parece Paraná, ele parece Rio Grande do Sul. É uma região que foi colonizada, eu estou vendo gente balançar a cabeça porque conhece lá. Então lá a gente tem CTG, tem cavalgada, tem uma série de coisas. O Colégio que o Samuel estuda tem até a festa gaúcha ali, né, no mês de setembro. Pode voltar no slide, a gente vai seguir bem rapidão. Então, essa é uma característica. Outra característica, quem já passou por lá sabe, é muito interessante, a rivalidade que nós temos em Francisco Beltrão, cidade que eu moro, e Pato Branco, Edaê, né? Pato Branco, Edaê, e é uma rivalidade grande, futsal, o que uma cidade faz, a outra tem que fazer melhor, e assim vai, isso é bom, né, porque daí as duas cidades crescem juntas. Pode passar, queridos, não precisa tirar o slide lá, vamos junto. Outra questão linda do sudoeste é um polo universitário. Se você tem um filho que está para ingressar, considere o sudoeste, nós temos muitas faculdades, e muito boas, lá na região, inclusive, eu estou aqui com os meus amigos, né, a Gláucia e o Vacílio, e o Pedro está lá, estudando Direito, servindo a Deus na Igreja Batista. Vamos lá, volta aos slides. Isso aqui para vocês pode parecer muito estranho, mas a gente tem que celebrar, né? Não tinha. Agora nós temos aeroporto e shopping na região. Não tinha shopping, irmãos, então, agora nós temos ali no sudoeste o shopping em Pato Branco, mas logo vai ter em Beltrão, viu? Tem que ter em Beltrão também. Vamos lá. Segue. E aqui um destaque, há uma concentração enorme de indígenas. Nós devemos ter aproximadamente 4.000, 5.000 indígenas na região sudoeste. E nós temos um trabalho lá, vou falar um pouquinho mais adiante. Pode passar, queridos. Algumas cidades, essa é a Pato Branco, vamos lá, bem rapidinho, Francisco Beltrão, 2 vizinhos, são cidades lindas, organizadas. A União da Vitória também compõe o Sudoeste Batista. Pode passar. E eu queria destacar, tirei isso de uma fonte confiável. Achei muito interessante, entre os municípios de destaque para se morar no Paraná, lá no último, né, embaixo ele fala, Pato Branco, Beltrão e 2 vizinhos. Fiquei contente. Tudo bem, Curitiba está no topo da linha, né? Eu vi ali, mas vamos destacar o sudoeste. Olha lá, cidades boas de morar. Pode passar. Algumas outras fotos, é uma região agrícola, muita agricultura, uma região próspera. Mais um pouco, vamos lá. Para quem acha que não tem praia, tem praia. Esse é o Rio Iguaçu, olha aí, ó.
Já tomei banho com o Samuel nesse rio aí. Muito bom. Pode passar. Outras fotos. Veja como as cidades são lindas, organizadas. Realmente é muito gostoso morar lá. Pode passar adiante. Alguns dados que eu considero importantes. Pesquisando, o nível de evangélicos lá é muito baixo. E quando a gente pensa na nossa denominação batista, é menor ainda. Nós temos hoje, no Sudoeste, aproximadamente 0,1% de batistas ligados à nossa convenção. Irmãos, quando a gente olha para isso, algumas pessoas falaram, é um lugar difícil, Alexandre, o que você vai fazer lá, é a terra árida e tal. Mas quando eu pesquisei isso, isso me incentiva. E fala, há muito para se fazer. E é para isso que nós estamos lá. Pode passar. Algumas fotos que eu estava pregando em algumas igrejas da região, pode passar. Atividade com juventude a gente faz, outro. Ali o próximo slide é a juventude do Sudoeste, muito ativa, muito missionária, pode passar, mais um. Outro encontro ali da juventude, na Clevelândia, vai adiante, bem rapidinho mesmo. Esse sou eu. Estou fazendo capelania esportiva também, vou lá para o vestiário, lá com o time do Marreco Futsal, e ministro a palavra de Deus para esses jogadores. Pode passar. E algumas igrejas, para que vocês possam conhecer, estamos passeando, né? Essa é a PIB de Pato Branco, vamos lá, 2 vizinhos, Laranjeiras, União da Vitória, esse é o pastor Silvani pregando lá numa viagem missionária, olha lá. Francisco Beltrão, Coronel Vivida, Clevelândia, PIB de Palmas, e aqui eu faço uma pausa. Irmãos, quando nós chegamos no Sudoeste do Paraná, a maioria das igrejas eram extremamente pequenas. Igrejas com 15, 20 membros participando. E nós oramos por isso. E pedimos que Deus nos abençoasse. E Deus começou a levantar homens, e agora a ponte com a pregação, a palavra que eu trouxe, que consideraram muito do que eles tinham como perda, para que o nome de Jesus pudesse ser conhecido. E esse jovem missionário, Tiago, e sua família, Tiago morava em União da Vitória, professor de educação física, 2 concursos, a esposa dele é concursada, mas Deus chama eles para a obra missionária, eles abrem mão de tudo aquilo. E hoje o Tiago cuida de 2 igrejas, pode passar, ele está responsável esse é o comissionamento dele, pode passar mais um, e hoje o Tiago está responsável por Palmas e Clevelândia, e meus irmãos, essas igrejas têm tido frequência média hoje nos seus cultos, em torno de 40 pessoas aproximadamente, igrejas que estão crescendo, louvado seja Deus. Vamos adiante. Aí eu quero falar, olha os PGM, eu falo, Tiagão, vamos abrir PGM lá. Eu falo Tiagão porque ele tem quase 2 metros de altura, é um gigante. Então, ele é lá, multiplicando. Agora, essas 2 igrejas, Realeza e Ampere, também igrejas que estavam muito pequenas. E nós começamos a trabalhar, abrir pequenos grupos lá, pode passar. E, de repente, voltando ao ponto da pregação, esse ali é o pastor Daniel Fábio. Amados, o pastor Daniel Fábio, ele estava pastoreando a PIB de União da Vitória. Uma igreja que, para os padrões do nosso estado do Paraná, é uma igreja excelente, boa, próspera, abençoada. E eu dei um giro para o pastor Daniel, e ele orou, juntamente com a sua esposa. E, irmãos, de maneira saudável, pacífica e suave, ele abriu mão do pastoreio àquela igreja, de toda a comodidade e conforto que ele tinha, e ele foi para o campo missionário, em Realeza e Ampere. Irmãos, a igreja de Realeza, aquela foto acima, dificilmente menos que 40 pessoas nos cultos hoje em dia. Ele chegou em janeiro. Quando ele chegou, não tinha 15. E Deus tem feito a obra. Ampere, da mesma forma, o trabalho com crianças e tantas outras coisas. Esse é o povo de Ampere, juventude ativa. Pode passar. Aí eu queria comentar com vocês outras igrejas da região e apontar alguns caminhos também. Essa é a nossa congregação em Capanema. Passa mais uma. Olha que interessante. Quem chegou lá? Você que é um jovem, de repente se pergunta, o que eu posso fazer? Eu vou te dizer muito.
pode fazer muito na obra de Deus. Inclusive, usar toda a tua força, energia e vitalidade. O Madison e a Patrícia, o Madison tem 24 anos e a Patrícia 22. Eles assumiram o trabalho em Capanema, a igreja está indo muito bem. E logo, logo, ela vai ser organizada. 70, 80 pessoas participando. Pode passar. Aí também o trabalho do pastor Harley, que deixou a sua família lá em Minas, terra do queijo, e foi pastorear em Capitão. Pode passar mais uma. Quedas do Iguaçu, essa igreja estava praticamente fechada quando nós chegamos. E nós reiniciamos o trabalho. Pode passar mais uma. Trouxemos a Glória missionária, que estava lá no Rio Grande do Sul. E a cultura dela, gaúcha, se adapta ao sudoeste, trouxemos ela. E aí a Glória, fazendo o trabalho, a igreja crescendo, ela e seu esposo, João Renato, trabalhando com capelania escolar e fazendo a obra de Deus ali. Aqui eu faço uma pausa. E a gente foi posicionando esses missionários e o projeto escrito, orando, pedindo a Deus a bênção, e nós temos uma última região que eu quero apresentar, que nós denominamos região da fronteira, porque faz fronteira com a Argentina. E aí nós temos 4 cidades, Barracão, Santo Antônio, Pérola do Oeste e Pranchita. Nessas 4 cidades nós temos 2 templos, e eles estavam fechados. E, irmãos, quando eu falo templo fechado, é algo que aperta o meu coração. Claro que a nossa confiança em Cristo, mas eu tenho um carinho, um amor pela nossa denominação batista, uma denominação de pastores bem formados, uma denominação que ama a palavra de Deus, que tem história. E eu olho uma placa, Igreja Batista, eu penso comigo e oro, isso não, uma placa e uma igreja fechada, isso não pode permanecer assim. Nós precisamos reabrir esse trabalho. E aqui nós temos um templo em Pranchita, e aquela é a única família. Mas olha que interessante, aí rodando com o pastor Daniel Fábio, ele vai contar mais à noite, não quero estragar a pregação dele. Volta mais uma. A gente reabriu o trabalho, volta uma, por favor. Ali em Pranchita, essa aí. Irmãos, pode me chamar de doido, mas eu quis trazer essa foto. Esse é o primeiro culto de reabertura do trabalho em Pranchita. 3 pessoas. Como diz a palavra de Deus e uma música, eu vejo uma pequena nuvem, mas esse é o sinal de que Deus vai agir. Olha lá, e já está aumentando, tá? Essa congregação, a cada semana a gente vai dobrando o número de participantes. Passa mais uma. Olha lá, e a gente foi para Barracão, eu estava fazendo um pequeno grupo lá, o pastor Daniel assume o trabalho, e quando eu falo em Barracão, queridos, é com alegria que eu posso dizer, nesse sentido, que quando a gente está em Barracão, a gente pode se considerar missionário das 3 juntas, porque a fronteira é tríplice. Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo de Rigoyen, Paraná, Santa Catarina e Argentina. Inclusive, vi meu amigo Daniel ali, pastor Daniel, estamos cuidando dos irmãos. Então, amados, a gente tem argentinos participando do trabalho, e aí, o primeiro culto em Barracão de retomada, foi um culto maravilhoso, a presença de Deus, e esse povo está animado, e a gente vai seguir avançando. Pode passar mais uma, e aqui eu tenho a congregação em Pérola do Oeste, e essa igreja ainda permanece fechada, não conseguimos ainda reabrir. Pode passar. E eu queria fazer mais um destaque em relação aos indígenas. Se me perguntarem, qual é a maior igreja do Sudoeste? Alegrem-se, é a igreja Caigangue, na tribo Rio das Cobras. Irmãos, nós temos mais de 200 caigangues batizados pertencentes ao trabalho batista. E eles são extraordinários, alegres, motivados, os cultos lá são muito bons, e a gente sente a presença de Deus, e eles vão evangelizando de aldeia em aldeia, e nós já temos classe de batismo. Logo, logo vai ter mais caigangue batizado. E ali algumas fotos, né? Pode voltar um ali dos batismos que nós tivemos, os cultos ali, e o desafio, aquele é o templo. Nós temos 200, naquele templo cabe 70. Então nós temos que ampliar. E não é nem ampliar, acho que tem que fazer outro já, né? Vamos deixar esse aí para outra atividade. Vai lá, adiante. Então aqui os caigangues, a gente também dá muito apoio, pode passar na questão social, e a IBB participa de alguns cultos, mais uma ali, a gente incentiva eles a fazerem horta comunitária, tudo isso é trabalho batista, doações, e isso eu quero destacar, a IBB, através da ABC, participa
de maneira muito intensa. A gente sempre está fornecendo cesta básica, roupa, agasalho, porque no inverno lá precisa, e a gente louva a Deus. Pode passar. Aí as entregas, pode passar. Os batismos, pastor José Paulo Silos, homem de Deus, quero falar um pouquinho mais no final sobre ele. Pode passar. E aí o churrasco, ó, se você encarar, vamos embora, churrasco nos caigangues, né? Vamos embora, mais uma. Então, a gente tem como objetivo, na região sudoeste, Igreja Batista do Bacaxeri, é plantar pelo menos um pequeno grupo em cada uma das 49 cidades da região. Recentemente, eu recebi uma ligação, estava em viagem, e um jovem me ligou e falou: pastor Alexandre, sim, sou eu, etc e tal. Ô pastor, estou chegando em Sulina, tem Igreja Batista aqui? Apertou meu coração. Mas eu respondi para ele: ainda não temos, mas eu tenho uma excelente notícia para você. Qual é, pastor? Acabei de saber que chegou um missionário na cidade. E a gente apoiou aquela família e abrimos um pequeno grupo em Sulina. Pode passar. E assim a gente vai, de cidade em cidade. Aqui é um pouquinho do nosso trabalho. Quando a gente chegou em Beltrão, abri um pequeno grupo, e em 2 meses a gente estava, com aproximadamente 20 a 30 pessoas participando do nosso pequeno grupo. Gente, eu não conhecia ninguém na cidade, ninguém. Deus honra aquele que realmente se entrega à obra. Pode passar. E aí o nosso trabalho ali em Barracão e também em outras cidades da região, ali tem Ampere, Marmeleiro. Aquele trabalho ali em Marmeleiro, quem me ajudou a abrir foi o pastor Márcio Tunala. Ele tinha conhecidos lá. Primeiro PGM que nós tivemos lá, teve a ajuda do pastor. Pode passar mais uma. Né? E aí, queridos, eu não faço, nem tenho como fazer uma obra dessa sozinho, imagine. Então, eu também incentivo os meus colegas, como o pastor Alex, que é pastor da PIB de Dois Vizinhos, e falo: vamos abrir trabalho batista em outras cidades, orem por isso. E o pastor Alex abriu um PGM em São Jorge e também em Salto do Lontra. Pode passar. Da mesma forma, né, a gente tem ali a Glória abrindo um trabalho. O pastor José Paulo Silos, além dele pastorear Laranjeiras, cuidar da congregação Caigangue, ele está abrindo trabalho em 2 novas cidades, Nova Laranjeiras e Rio Bonito do Iguaçu. Segue adiante, olha só o que Deus tem feito no Sudoeste. Honório Serpa, através do pastor Sandro, abrindo trabalho lá, pode passar mais uma. 3 Barras do Paraná, através da missionária Glória, abrindo um trabalho lá nas casas, pode passar. E assim, meus irmãos, olhe para essa imagem. Essas são cidades que nós, louvado seja Deus, conseguimos abrir trabalho batista nos últimos praticamente 2 anos, mesmo em meio à pandemia. Isso é fruto do apoio de vocês, tenho certeza disso. Vocês nos apoiam, nos sustentam, isso me alegra. Segue adiante. Mais um pouquinho, estou caminhando para o final. Então, a gente quer fortalecer o trabalho. Pode passar mais uma. E a sequência do trabalho, o que consiste? Mais uma. Então, nós temos 4 bases implementadas e nós precisamos abrir um trabalho na fronteira, aquelas 4 cidades. Pode passar mais uma. E com isso eu quero dizer que esse versículo é o que me motiva, é o versículo que eu tenho na minha mente quando eu estou viajando, e é isso que eu quero cumprir. E eu vou ler contigo. Todavia, eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me chamou, me confiou, que é de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amados, eu vivo dessa forma. Como a gente falou no início do culto, e quando eu venho aqui, é uma alegria tão grande, tantas lembranças de uma igreja que abençoou a mim e a minha família de maneira extraordinária. Vocês pertencem a uma igreja muito abençoada. Aqueles que estão na internet conosco, se você ainda não voltou para a comunhão, venha participar. Igreja é isso, é o povo de Deus reunido. Eu comparo a um coração que se reúne aqui aos domingos e se espalha pela cidade durante a semana e assim por diante. Mas vocês fazem parte disso. E eu queria trazer alguns desafios para vocês. Assim como Paulo disse
que ele abriu mão, ele pôs tudo aquilo num pacote e disse, isso comparo a esquibalum, a esterco, porque o que eu quero é conhecer a Cristo Jesus, e eu vivo assim. E eu desejo que vocês vivam assim. Que absolutamente nada te prenda a cumprir o chamado que Deus tem para a tua vida. Não foi tão simples nossa ida. Mas hoje, passados 3 anos e meio, eu olho para trás e eu vejo Deus agindo em cada momento da nossa história. Por isso eu quero dizer para você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que não há lugar melhor do que o centro da vontade de Deus. Mesmo que seja no deserto, mesmo que seja no mar revolto ou no meio da tempestade, se a mão de Deus está contigo ali, ali é o lugar bom. Nós temos um desafio. O recurso acabou. Mas para a obra de Deus o recurso nunca acaba, ele só deu uma pausa. E nós precisamos posicionar um missionário ali na região da fronteira. Deus tem agido. Alguns anos atrás, o pastor Silvado me convidou a participar de um curso aqui com os homens. E a gente estudou conhecendo a Deus, fazendo a sua vontade. E ali eu aprendi, juntamente com o pastor, que nós não devemos sair fazendo as coisas e pedindo que Deus venha atrás, abençoando, não assim. Mas nós devemos estar atentos aonde Deus está agindo. E aonde Deus estiver agindo, nós vamos naquela direção. E é isso que nós temos feito no Sudoeste. Nós precisamos posicionar um missionário na região da fronteira. Irmãos, eu gostaria e quero trazer isso para vocês. Deus colocou no meu coração que eu voltaria com pelo menos 50 fichas de adoção nessa manhã. Nós temos ali o pessoal da recepção, que está pronto para entregar uma ficha dessa para você. Eu não quero que você preencha tudo, eu sei que é trabalhoso. Coloque seu nome, coloque seu telefone e assine aqui embaixo, só autorizando que a gente possa fazer contato contigo. Valor inicial R$30. Comentei no primeiro culto, não gosto de usar essa comparação, mas vou fazer. Abra a mão de comer uma pizza no mês e vem comigo para o Sudoeste. Vamos levantar um missionário lá, vamos posicionar. Você aceita o desafio? Então, de maneira bem breve, eu não quero estender muito nessa questão. Erga sua mão, você quer receber uma ficha? Pastor Alexandre, eu quero, eu estou contigo lá no Sudoeste, nós vamos posicionar um missionário lá na fronteira. Erga sua mão e o pessoal da recepção vai te entregar uma ficha dessa. Pode erguer a mão. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Essa é a IBB. Eles vão te entregar, vão preenchendo. Talvez acabe as fichas, viu? Aí você pode pegar aquele papelzinho que está ali na frente, ali, coloca teu nome, teu telefone e entrega para nós. Nós faremos contato contigo essa semana. O escritório da Convenção Batista Paranaense vai te ligar. As irmãs são muito atenciosas, vão entender como você quer abençoar. Mas se você puder, já ponha seu nome, seu telefone e assine. Fique com a mão estendida, que o pessoal possa vê-lo. Olha que bênção, quantas pessoas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Se você ainda não recebeu a ficha, permaneça com a mão erguida. Muito obrigado. Muito obrigado. É assim que a gente faz a obra batista. A obra batista, ela é através da cooperação. Esse é lindo de pensar. Cada igreja independente, autônoma, mas todas elas ligadas por uma causa, a causa missionária. Que lindo pensar que vocês aqui na capital estarão conosco lá no Sudoeste. Louvado seja Deus. Irmãos, para fechar, outra forma, orem por nós. Eu rodo muito pelo Sudoeste, eu percorro muitos quilômetros ao longo daquelas estradas durante a semana. São estradas estreitas, escuras, cheias de curva, mas Deus tem sido comigo. E ore por nós, que Deus nos proteja, que abençoe cada missionário. Também quero convidar você, se desejar, a nos visitar lá. Como é bom recebê-los lá no Sudoeste. Eu quero compartilhar rapidamente algo que mexeu com o meu coração. Recentemente, o ministro Rodrigo Lara, o ministro de vocês de música, juntamente com a irmã Marília, estiveram lá na cidade de Pato Branco,
trazer uma assistência para o pequeno Heitor. Queridos, eu não sabia que o Rodrigo ia para lá, e quando o Rodrigo chegou em Pato Branco, ele pegou aquele telefone e me ligou. Falou: Alexandre, eu estou aqui no Sudoeste, estou em Pato Branco, e eu tenho alguns compromissos, mas tirando eles, toda a minha agenda está à disposição de servi-lo aqui na região. Irmãos, que alegria, hein? Recebeu o ministro Rodrigo Lara lá, hein? Bênção demais. E nós pudemos levar ele, em 2 vezes isso aconteceu, em algumas igrejas. A gente é criativo, criou o culto de oração cantado, né? E o Rodrigo foi lá e testemunhou e falou do amor de Deus. E eu falei isso para ele hoje de manhã, antes dele ir para ir beber o Uberaba. Rodrigo, como foi bênção te receber. E quantos mais aqui poderiam ir para o Sudoeste? Vocês serão bem-vindos. Concluindo meu sermão, quero chamar o pastor Roberto Silvado aqui do meu lado. Irmãos, você ouviu tudo isso, e eu desejo que o Espírito Santo de Deus toque teu coração. De repente você pode falar: eu não tenho como ir para o Sudoeste nesse momento da minha vida, e eu entendo perfeitamente. De repente não é contigo que Deus vai fazer como fez com o Tiagão, abrir mão de 2 concursos para ir para a obra missionária, ou como o pastor Daniel Fábio, que saiu ali de uma igreja extremamente confortável para atender várias igrejas na região, ou como o pastor José Paulo, que trabalha secularmente na Secretaria de Educação e atende tantas igrejas ali. Mas Deus tem algo contigo aqui. E eu falei para vocês, meus irmãos, quando eu cheguei lá, a gente comprou alguma mobília, muita coisa foi usada, não há problema. Mas algo a gente fez questão de trazer novo para dentro de casa. E foi o sofá da sala. Esse era novinho, grandão e confortável. Não era para ver TV, não. Era para receber pessoas na nossa casa. Para que vidas, famílias, cidades e uma sociedade seja transformada pelo amor de Deus. E eu quero falar para você que isso pode acontecer e deve acontecer aqui em Curitiba. Eu quero ver essa IBB linda, maravilhosa, pujante, espalhada pela cidade. E nesse momento, se você deseja, não sabe nem como, mas deseja, Deus está falando, abrir a tua casa, liderar um PGM, ser instrumento de Deus no teu prédio, na tua rua, aonde você trabalha, na sua escola, faculdade, aonde Deus te posicionou, seja um missionário. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar por você, pedir que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que Deus te sustente. Se coloca de pé, responde ao chamado do Senhor, fala: eu quero servir ao Senhor, eu quero abrir a minha casa. Amém, amém, que Deus abençoe. Nós vamos orar pela sua vida. Eu quero servir ao Senhor, eu quero abrir a minha casa, eu quero ser relevante. Como diz o texto bíblico, Davi serviu a sua geração com o propósito de Deus e morreu. Mas o que eu quero dizer, serviu a sua geração. Essa é a nossa geração. Vocês são o povo escolhido para impactar essa geração. Se coloca de pé, responde ao chamado de Deus. Fala: eu vou abrir a minha casa, eu quero receber pessoas, eu quero discipular. Amém. Nós vamos orar. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Pastor Roberto. Obrigado, pastor Alexandre, por nos abençoar com tantas informações e com um desafio tão grande, né? Se você, por acaso, levantou sua mão, Deus falou ao seu coração e você não recebeu a ficha, elas acabaram, graças a Deus. Imagina a frustração dele voltando para casa com uma opção de ficha em branco, né? Pegue um cartão desse que está aí na frente, na bolsa à frente, nas costas da cadeira, coloque ali, põe no pedido de oração, certo? Você está pedindo, seu pedido de oração é que entre em contato com você para você poder adotar um missionário. É isso mesmo, para a gente chegar lá na Argentina também, né, Daniel? Tem muitos irmãos lá que precisam de Jesus. Então, preenche isso aqui. Lá na saída nós temos o pessoal da recepção que pode receber, e ali no cantinho do visitante, lá atrás nesse canto, gente muito simpática, pronta para receber você.